Olá, boa noite, que bom poder cumprimentá-lo neste momento. Já se passaram 8 dias, voltamos a este encontro que, pela graça do Senhor, nesta noite, eu e você, venhamos todos a desenvolver maior conhecimento da palavra do Senhor e que a palavra de Deus nesta noite também propicie o desenvolvimento de nossa fé e a compreensão de temas desafiadores, como sempre temos. Eu quero lhe convidar para louvar ao Senhor neste momento, aonde você está, cante este hino para a honra e glória de nosso Deus. Dentro deste espírito de interesse pelo estudo da palavra do Senhor, eu quero convidá-lo para uma oração. Nós todos sabemos que a oração tem poder e vivemos em dias em que nós precisamos de buscar a Deus através da oração. Por isso eu quero lhe convidar neste momento. E se porventura você tem tido alguma dificuldade no âmbito da saúde, se você tem tido alguns enfrentamentos na área financeira ou mesmo familiar, eu quero interceder por você. Eu quero clamar a Deus por um milagre em sua vida. Feche os seus olhos. Maravilhoso Pai, Deus eterno, mais uma vez nos reunimos com alguns amigos que neste momento estão desejosos, querem conhecer a Tua palavra, em especial o assunto de hoje, que mexe muito com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. Que o poder de Deus opere em nossa vida neste momento. Eu oro também, Senhor, por aqueles que têm enfrentado lutas na área da saúde. Pessoas que estão acamadas, pessoas que estão com problemas de ordem emocional, que o Senhor
opere e faça um milagre na vida dessas pessoas. Nós oramos também por aqueles que têm tido dificuldades financeiras ou por gastos exagerados ou talvez pelo desemprego, que o Senhor vá visitar essas pessoas, que o Senhor venha prover os meios necessários. Nós oramos também pela família, pelo esposo, pela esposa, pelos filhos. Tantas lutas as famílias têm enfrentado. No nome de Jesus, há poder quando nós proferimos o nome de Jesus. Portanto, no nome dele, restaure a saúde. No nome de Jesus Cristo, traga equilíbrio financeiro. No nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa tranquilizar os corações dos casais e das famílias. Nesta noite, nós oramos pelo estudo da Tua Palavra. Que o Senhor nos dê a iluminação necessária para compreendermos esse assunto tão importante que será objeto de nossa reflexão neste momento. Que o Senhor nos dirija, nós oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Como disse há pouco, a oração, ela responde às nossas inquietações e com certeza a palavra de Deus tem muito a nos dizer nessa noite, sobretudo com o tema que nós vamos trabalhar agora. Se existe algo que tem trazido desconforto às pessoas, é quando uma família ou alguém convive com a morte de um ente querido ou tem essa situação no seu cotidiano. Não é fácil. Provavelmente alguém que me escuta e alguém que está me ouvindo foi vítima recente, como disse há pouco, é um tema muito difícil. Hoje, por exemplo, eu tive que fazer um fúnebre de uma irmã líder de minha igreja. Como foi desconcertante ao ver os filhos, o esposo, vendo aquela cena. Isso realmente nos traz muita tristeza. Eu sempre digo que nós temos a tendência natural de nos acostumarmos com tudo na vida, até com coisas ruins. Já percebeu? A gente se acostuma. Por exemplo, eu morei num apartamento, uma ocasião, onde fazia muito barulho na rua. Na primeira semana, no primeiro mês, era quase impossível dormir. Eu fiquei lá 5 anos. E você sabe que eu nem percebi os carros na rua mais. A gente se acostuma com muita coisa ruim. Mas nós não nos acostumamos com a morte. Todas as vezes que nós nos confrontarmos com ela, você vai ver que ela vai nos deixar quebrantado. Ela vai nos deixar abatidos. Por que isto? Porque nós não fomos feitos para morrer. Nós não fomos feitos. Nós somos feitos para viver. A morte, queridos, segundo a palavra de Deus, é resultado natural do pecado. Infelizmente, o pecado é o salário. A morte é o salário do pecado. E nesta noite, eu quero compartilhar com você de alguns textos da Bíblia que definem a morte e que também podem nos dar esperança. E eu digo, nos dias de hoje, nós como cristãos, nós devemos ser alimentados pela esperança. Vamos buscar uma definição bíblica a respeito da morte. Você que tem a Bíblia em mãos, é sempre importante que você tenha a palavra de Deus em suas mãos. É muito bom, é importante que você manuseie a palavra do Senhor. Eu quero ler com você o que a Bíblia nos diz em Eclesiastes, capítulo 12 e o verso 7. Eclesiastes, capítulo 12 e o verso 7. Aqui nós temos uma definição bíblica a respeito da morte. E o texto diz assim: e o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Você percebe aqui que nesse texto nós encontramos aqui
praticamente uma equação matemática. Nós temos aqui a separação entre o pó, entre a terra e o espírito que volta para Deus, não é? Então, quando esses dois elementos se separam, o resultado é a morte. Quando a gente vai lá em Gênesis capítulo 2, verso 7, nós encontramos justamente o inverso dessa equação, onde se diz, né, que Deus pega o pó, sopra nas narinas, e aquele boneco que é feito de barro, ele passa a ser, segundo a iluminação, segundo a Bíblia, passa a ser uma alma vivente. Esta é a definição da vida. E nós temos também a definição da morte, como já apresentamos para vocês em Eclesiastes capítulo 12, verso 7. Mas é interessante perceber que Jesus também olhou com compaixão quando ele se confrontou com a morte, quando envolveu seus amigos, as pessoas próximas a ele. Vocês já devem ter ouvido falar de uma família, e essa família abrigava Jesus e tratava Jesus com muita intimidade. Eu me refiro a Lázaro, Maria e Marta. Lázaro foi acometido por uma doença, por uma enfermidade mortal e veio a falecer. Morreu, Lázaro morreu. No entanto, Jesus se aproveitou destas circunstâncias para trazer a todos nós uma esperança. E eu gosto da abordagem de Jesus. Afinal de contas, a abordagem de Jesus é uma abordagem muito sábia. Nas palavras de Jesus nós encontramos esperança. Se você for comigo no Evangelho de João, no capítulo 11, Evangelho de João, no capítulo 11, você vai ver como Jesus tratou dessa situação, e aqui ele apresenta uma metáfora quando ele trata do tema da morte. O contexto aqui é a morte de Lázaro. E aqui no verso 11, do capítulo 11, eu leio o seguinte: isto dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para despertá-lo. Você se dá conta aqui, você percebe de que Jesus, ele foi ao encontro desta família e disse assim: olha, eu vou acordar Lázaro, eu vou despertar Lázaro. E aí, quando Jesus trata deste assunto do despertar, aqueles que estavam ao redor imaginavam que Lázaro estivesse dormindo o sono que eu e você, a cada noite, o fazemos. Mas não, Jesus aqui estava se referindo à morte. Se você for no verso 13 do mesmo capítulo, continua a explicação deste argumento que Jesus usa. Verso 13, Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas ele supunha que estivesse falando do repouso do sono. Sabe o que me encanta, meu irmão, você que está aí me ouvindo, sabe o que me encanta quando eu leio, quando eu ouço este argumento de Jesus? Ele aquece o meu coração e me projeta para um futuro seguro. Jesus aqui, quando ele estabelece essa metáfora, ele apresenta uma mensagem poderosa de que aquele assunto que mais atormenta, que mais incomoda o ser humano, que é o assunto da morte, ele trata com sabedoria, comparando a morte a um sono. Logo mais, eu e você, nós vamos repousar. Logo mais, nós iremos nos deitar. E quando nos deitarmos, a gente não vai ter nenhuma dúvida, nenhuma insegurança de que vamos despertar. É assim que funciona. Quando Jesus trata a morte desta forma, ele não trata o assunto e não fecha o assunto como um fim. Mas ele apresenta que este é um período de tempo em que nós estaremos num sono profundo e que em algum momento da história nós seremos despertados. Isso não é interessante?
Isso não massageia o nosso coração? Isso nos traz alento? Como disse no início, todos nós, em algum momento, já fomos vítimas, né? Eu, infelizmente, perdi meu pai faleceu. E eu tenho essa esperança no meu coração, de um dia vê-lo, meu sogro também. Hoje recebi informação de que um irmão de minha sogra também faleceu. São situações que nos acometem e geram em nós alguma tristeza, algum desconforto. Mas vocês sabem também que, pelo fato de não termos estas orientações, muitas especulações são feitas. Dentre elas, a possibilidade de se comunicar com os mortos. Não é? Existem algumas propostas que tendem a trazer para as pessoas que perderam seus entes queridos, trazer esperança. Né? Por exemplo, alguns afirmam de que tem comunicação com as pessoas que morreram, que conseguem vê-las, que essas pessoas se comunicam com elas. Será que isto pode ser verdadeiro? Será que isto é real? A Bíblia nos responde, sabia? Então, se você puder me acompanhar e voltar lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 9, e o verso 5, você vai ter uma resposta muito conclusiva a respeito destes questionamentos que são feitos. Os mortos podem se comunicar conosco? Nós podemos nos comunicar com os mortos? Os mortos sabem alguma coisa? Os mortos podem revelar alguma coisa? E ouça bem, escute aqui o que Eclesiastes capítulo 9, o verso 5 nos diz. E eu leio o seguinte: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. O que o texto está falando? Que os mortos eles não podem manifestar sentimentos, quer seja de amor ou de ódio. Me lembro que quando criança, haviam muitas histórias que nos contavam, no sentido de nos amedrontar. Alguns afirmavam que o fulano, que era muito mau, porque ele voltaria, ia puxar o nosso pé na cama. Provavelmente você já deve ter escutado histórias nesse sentido. As pessoas que moram em regiões mais de campo ou de regiões mais distantes dos grandes centros sempre contam essas histórias. Mas a Bíblia nos diz de que os mortos não podem manifestar nenhum sentimento, quer seja de amor, quer seja de ódio. Por que o texto ratifica isto? Porque a memória deles caiu no esquecimento. Eles não podem ter noção de nada do que acontece ao redor deles. Por que isso se dá? Olhem só, se você for em Ezequiel, o livro de Ezequiel, na Bíblia Sagrada, no capítulo 18 e o verso 4, você vai entender melhor isto. 18, verso 4 diz assim: eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa vai morrer. O que o profeta está nos dizendo aqui? Que a alma morre. Não há, queridos, qualquer possibilidade de você ter uma manifestação aqui ou acolá, de alguém que porventura tenha morrido, e voltado, e se manifestado, e se comunicado. Estas possibilidades, elas são nulas, completamente nulas. São impossíveis de isto acontecer. E quando eu trato deste assunto com você, vem à minha memória, em algum momento, quando eu estava fazendo um evangelismo para abrir uma igreja num bairro novo, e eu estava tratando deste assunto, e naquela noite apareceu um casal
no auditório. Era um auditório, era um salão com cadeiras comuns. E ali aquele casal estava à frente, e eu estava tratando sobre esse assunto. E eu vi que eles estavam assim, meio desconfortáveis, estavam se mexendo conforme eu tratava do assunto, conforme eu apresentava os textos bíblicos. E à saída, eles pediram e disseram: pastor, nós queremos conversar um pouquinho contigo. E eu pude ouvi-los. E aí eles disseram: pastor, é o seguinte, eu tenho uma foto lá em casa. E eles disseram isso com segurança, e depois eles trouxeram esta foto para mim. E isso eu testemunhei. Pastor, esta foto foi tirada em um determinado momento, estava eu, a minha esposa e essa pessoa aqui que aparece na foto. E essa pessoa que aparece na foto já havia morrido. Você pode imaginar isso? Ou seja, alguém que já morreu, eles tiram a foto e sai o indivíduo ali, e eu vi a foto, e eles trouxeram a foto para mim, e eu pude ver, e eles disseram assim: olha, quando nós tiramos essa foto, esta pessoa já havia morrido. Você pode imaginar algo parecido? Realmente assustador, não é? E daí você diz: bom, pastor, se você foi testemunha de que algo aconteceu, de alguém que morreu e apareceu numa foto, como está dizendo que os mortos nada sabem? Como que nós vamos entender isso? Eu vou demonstrar isso logo mais, tá? Logo mais nós vamos responder essa questão. Logo mais, aguarde um pouquinho aí. Preste atenção no que nós vamos ler agora em Deuteronômio, capítulo 18. Deuteronômio, capítulo 18, versos 10 e 11. Será, olhem só, será que eu posso ter a liberdade de consultar aqueles que morreram? Será que eu posso buscar esta pessoa e falar com ela? Será que isso é possível? Será que a Bíblia permite isto? Será que eu posso fazer isso? E eu gostaria que você ouvisse atentamente o que o Senhor nos revelou em Deuteronômio, capítulo 18, e os versos 10 a 11. Será que eu posso falar com os mortos? Eu me lembro que em uma determinada ocasião do meu ministério, um irmão da minha igreja pediu para que eu visitasse alguém que perdera recentemente, através de um acidente fatal, o único filho. E é numa cidade pequena, e aquilo deixou toda a cidade consternada, era uma família muito conhecida, e eu fui lá com esse nosso irmão para dar o consolo, e eu tentei ali dar uma introdução, vi um semblante abatido, ainda choroso, e eu procurei na palavra do Senhor mostrar a esperança da ressurreição, a esperança. Aí, em algum momento, ela me cortou, a mãe me cortou e disse: pastor, fique tranquilo que eu já estou sendo consolada. Eu fui em um determinado local e lá eu conversei com meu filho. Lá eu já conversei com meu filho, ele disse que está tudo bem. Estas são ideias que estão acontecendo. E se você me perguntar, isto de fato acontece? Acontece. Mas quem é que está falando? Essa é a resposta que nós temos que buscar. E é esta a resposta que nós vamos ter aqui esta noite. Deuteronômio capítulo 18 e os versos 10 e 11 diz assim: não se achará, preste atenção amigo, não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho, a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Ou seja, aqui há uma advertência que Deus faz ao seu povo, que no meio do povo não deveríamos nos envolver com esses movimentos místicos, aonde a gente vê as pessoas caminhando por cima do fogo. Há uma tendência natural hoje de buscarem uma ansiedade de querer saber como vai ser o futuro, com quem vai casar, como vai ser o seu trabalho. Então vão em busca de adivinhadores, de pessoas que fazem prognóstico, de pessoas que agem e são reconhecidas como feiticeiros, pessoas que procuram se comunicar com os mortos, no caso os necromantes.
Existem pessoas que fazem consulta aos mortos. Deus está aqui objetivamente afirmando que não pode existir esse tipo de ação ou de atitudes no meio do seu povo. Deus reprova aqueles que vão em busca de uma consulta com os mortos. Primeiro, porque ele já revelou que os mortos nada sabem. Os mortos não têm sentimento. E o texto sagrado diz assim: nós que estamos vivos, saberemos que vamos morrer, mas os mortos nada sabem. Se os mortos nada sabem, e o Senhor já afirmou isto, quem é que está por detrás dessa comunicação? Quem é que está agindo para que você imagine que está conversando com aquela pessoa com quem você teve muita afinidade e que a morte o colheu? Você percebeu? Você percebeu que há um mistério aqui que às vezes se contrapõe àquilo que Deus revelou? Deus revelou que os mortos não têm sentimentos. Deus revelou que não devemos consultá-los. Ora, se há experiências, como já mencionei, de pessoas que têm sido consultadas, que pessoas que vão buscar respostas, e isso está acontecendo, existe um mistério que precisa ser desvendado. Eu gostaria de fazê-lo neste momento. Se você for comigo em uma das cartas de Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 11, o verso 14, 2 Coríntios, capítulo 11, 14, esse mistério ele já começa a ser desvendado. 2 Coríntios 11, 14 diz assim: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Que mensagem, hein? O que Satanás faz para poder nos enganar? O texto está afirmando categoricamente que ele é capaz de transformar em anjo de luz. Vocês conhecem a história lá no Jardim do Éden, né? Vocês conhecem que foi o momento em que os nossos primeiros pais caíram na desobediência, no pecado. Quem é que agiu lá? E através de quem? Nós conhecemos a história. Uma serpente se comunicou, uma serpente falou, mas nada mais era do que Satanás se comunicando com o ser humano. Se Satanás ele pode se transformar, conforme o texto que acabamos de ler, em um anjo de luz, não é difícil também que ele crie situações que se opõem à verdade. A verdade diz que os mortos nada sabem, mas você já ouviu histórias de que um morto apareceu aqui e acolá, de que alguém se comunicou? Você já ouviu histórias nesse sentido? Então, quem é o responsável por gerar essa confusão? Satanás, para que a palavra de Deus não tenha credibilidade. E por que será que ele faz isso? Não é difícil de entender também. Se há algo que nos deixa muito consternados, é quando perdemos alguém que amamos. E quando a gente perde alguém que amamos, o que gera em nós? Um sentimento de apatia. A gente fica triste, a gente fica desanimado. E aí vem Satanás com possibilidades de imagens ou de sons, se comunicando. E aí Satanás se aproveita da nossa vulnerabilidade, do nosso sentimento de apatia, de tristeza, de lágrimas. Nós temos que ouvir hoje o que o Senhor nos diz. E o Senhor está nos dizendo que os mortos, eles nada sabem. A sua memória jaz no esquecimento. Parece melancólico, não é? E, de fato, eu tenho que concordar com você que é melancólico. Por que Satanás faz isto? A Bíblia nos responde.
O Evangelho de Mateus, no capítulo 24 e o verso 24, você vai ver aqui a razão pela qual Satanás tem feito isso. Mateus 24, 24, eu leio: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Satanás quer enganar aqueles que o Senhor os chamou das trevas para a luz. O objetivo de Satanás é nos enganar, mexendo com a nossa sensibilidade. Satanás não respeita os nossos sentimentos. Satanás não respeita a nossa dor. Ele se aproveita da nossa vulnerabilidade para tirar proveito e nos desviar da revelação do Senhor. Queridos, e agora? O que você precisa fazer diante destas evidências? O que você precisa fazer? A palavra de Deus nos traz algumas orientações de posturas que eu e você temos que tomar. A primeira delas está lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, e o verso 13 em diante. Tessalonicenses, capítulo 4. Você que tem vivido momentos difíceis ou que perdeu alguém recentemente, eu sugiro que você anote esse texto. Esse texto, ele acalenta o nosso coração. Esse texto, ele nos projeta para uma esperança segura, real, verdadeira. Provavelmente, neste momento, o Espírito Santo vai agir em sua vida ao ler esse texto. E ele diz assim, Tessalonicenses capítulo 4, verso 13: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Você percebe que Paulo usa a expressão aqui, os que dormem? Você percebe aqui que ele está usando a mesma palavra que Jesus usou lá quando se tratou da metáfora que ele apresenta em relação à morte de Lázaro. Paulo aqui repete a mesma palavra: não sejam ignorantes com respeito aos que dormem. Por que ele diz isto? Para não ficarmos tristes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aleluia! Você pode entender então que esse texto ele está nos alertando, e ele termina no verso 18: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amigo irmão, sabe o que Deus está lhe dizendo nesta noite? É que você tem que se consolar na esperança da ressurreição. O texto não está dizendo que você vai se encontrar com alguém com uma aparência translúcida, em que você vai atravessá-lo, onde você não vai ter a possibilidade de tocá-lo, onde você não vai ter a possibilidade de abraçá-lo. O texto está falando de ressurreição. E ele faz uma comparação aqui com a ressurreição de Jesus, com a morte e ressurreição de Jesus. Jesus, ele não ressuscitou em forma de fantasma, Jesus ressuscitou em forma corpórea. E a palavra de Deus está dizendo que eu preciso me consolar nessa esperança. Se você perdeu alguém recentemente, se você tem sido vítima de situações que geram para você tanta tristeza, alimente essa esperança, a esperança da ressurreição. Isso vai acontecer quando? Vai acontecer quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar em glória e majestade, ele vai aparecer nos céus com seus milhares e milhares de anjos, ao toque de trombetas, com louvor, de maneira gloriosa, e ele vai enviar os seus anjos ao encontro dos seus filhos que dormiram o sono da morte. E ele então vai usar a sua palavra poderosa como usou lá na criação. Ele disse
e tudo se fez. E ele vai dizer assim: fulano, levante-se. E essa pessoa vai levantar transformada. O mesmo Paulo que escreveu a carta aos Tessalonicenses. Ele escreve em Coríntios que essas pessoas elas serão levantadas dos túmulos e serão transformadas num abrir e fechar de olhos. Até então corruptíveis. E o texto lá em 1 Coríntios capítulo 15 diz que eles serão incorruptíveis. Eles eram mortais e o texto sagrado diz que eles serão imortais. O que você precisa fazer é se consolar com esta mensagem. Mas há algo mais que você precisa fazer. Há um outro texto muito inspirador, uma bênção esse texto que está lá no Evangelho de João, no capítulo 11 e o verso 25, que vale a pena você anotar também. Evangelho de João, capítulo 11 e o verso 25, eu leio o seguinte: disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Você tem noção do que estas palavras podem representar? Estas palavras foram proferidas por Jesus Cristo. Disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Se você crê em Jesus, mesmo que um dia você ou alguém do seu convívio, da sua amizade, se um dia essa pessoa morrer, Jesus está garantindo que ele vai viver. Louvado seja Deus por isso. Isso não deve aquecer o seu coração? Isso não deve lhe trazer alento? Isso não deve lhe trazer esperança? E eu quero, neste momento, concluir o estudo apresentando uma carta que Paulo escreveu aos Romanos no capítulo 2 e o verso 7. Romanos capítulo 2 e o verso 7 é um outro texto que vale a pena você ter grifado em sua Bíblia ou anotado na contracapa da Bíblia. Esse texto diz assim: a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. A vida eterna, queridos, é para aqueles que estão perseverando em fazer o bem, aqueles que estão perseverando até alcançar a imortalidade. Queridos, há uma promessa segura de ressurreição, de transformação. A palavra do Senhor diz: aquele que perseverar até o fim, ele vai receber a coroa da vitória. Não gostaria você, neste momento, de se apropriar desta palavra e lançar por terra toda a sua amargura e toda a tua tristeza? A Bíblia nos diz, em Tessalonicenses, que eu posso até me entristecer, mas eu não posso ficar tão tristes como aqueles que não têm esperança. E nesta noite, a palavra de Deus veio trazer a você consolo. Nesta noite, a palavra de Deus lhe trouxe esperança. Eu creio nesta palavra. Eu quero orar por você que tem se sentido abatido pela morte. Você que tem vivido triste por aqueles que dormiram o sono da morte. Que o Senhor acalente e lhe dê esperança. Feche os seus olhos, vamos orar. Maravilhoso Pai, Deus eterno, muito obrigado por esta oportunidade de estudarmos um assunto tão doloroso, mas que ao final dele nos dá esperança e certeza. Que a tua palavra ela possa ser um lenitivo e um conforto. E eu oro por alguém neste momento que talvez esteja em luto, entristecido porque perdeu um ente querido. Que estas palavras lhe tragam alento e esperança. Que o poder de Deus opere na vida dessas pessoas e que elas se sintam amparadas e sustentadas pelas tuas mãos poderosas. Nos dê uma boa noite, nos acompanhe nas atividades desta semana. Nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde e lhe dê uma boa noite. Um forte abraço.